Boa tarde a todos. Sou Manuel Costa, como já apresentou. Por que eu coloquei esse tema, Sonho de Ícaro? Na verdade, eu coloquei esse tema porque eu vejo assim, o sonho de Ícaro em relação àquela música do Biafra. Voar, voar, subir, subir. E o empreendedorismo, que é esse o tema que eu trago aqui hoje. Empreendedorismo, planejamento e gestão. Todo empreendedor, ou aquelas pessoas que pensam em empreender, elas têm um pouco do sonho de Ícaro, que é exatamente isso, de dar altos voos, de ir lá em cima, compreendem? E fazer alguma coisa um pouco mais arrojada do que aquelas pessoas que não se arriscam. Então, fazer aquilo que os outros não fazem, que têm medo e que às vezes deixam de ter oportunidades porque não fizeram aquilo ou não foram um Ícaro e foram lá em cima, então buscar os seus sonhos. Empreendedorismo, só para dar uma conotação inicial, se constitui em um conjunto de comportamentos e de hábitos que podem ser adquiridos, praticados e reforçados nos indivíduos ao submetê-los a um programa de capacitação adequado, de forma a torná-los capazes de gerir e aproveitar oportunidades, melhorar processos e inventar negócios. Então vejam, o empreendedorismo é exatamente isso, é pegar as pessoas e criar nelas essa necessidade de criar alguma coisa que até então ela não sabia que poderia fazer ou que ela acredita que ela poderá investir nela própria. Daí nós falamos então no empreendedor. E empreendedor nós já vamos falar um pouco melhor e vou apresentar alguns números que os senhores e as senhoras vão se surpreender em relação ao nosso cenário nacional. São indicadores do Sebrae que eu trago e alguns até muito recentes e que realmente nos surpreendem em relação a esses indicadores. Vejam aqui, por exemplo, números de empresas familiares. As empresas que nós temos hoje, por exemplo, no cenário nacional. 90% das empresas no Brasil são familiares, estando equiparado o Brasil com a Suíça. Então vejo, 90% das empresas hoje no Brasil são familiares e nós nos comparamos à Suíça. Isso para nós é um orgulho muito grande. Nos compararmos à Suíça em termos de empresas familiares. E normalmente as empresas, ou nós temos um processo sucessório, ou nós criamos uma empresa familiar. Então nós temos esse historial em termos das empresas, 90%. Isso é fantástico, 90% das empresas. É um indicador muito significativo para nós. Um outro indicador muito importante é que 98% desses 90% das empresas familiares estão classificadas como micro, pequenas e médias empresas. Então vejo como microempresas, perfeito, nós vamos classificar as empresas que poderão faturar por ano até no máximo R$360 mil. São as microempresas, perfeito? Depois, as pequenas e médias empresas, que também nós consideramos como as empresas, as EPPs, ou empresas de pequeno porte, irão numa faixa de 360 mil até no máximo 4,8 milhões de reais. Então vejam, quem ainda não tem uma empresa e quer entrar nesse segmento porque tem uma atividade ou quer, e aproveitando até a fala do palestrante anterior, pessoas que estiveram aqui que eu vi, aproveitando a fala do palestrante anterior, que às vezes eu estou informalmente no mercado de trabalho, eu poderei oficializar a minha atividade, tirar dividendos disso e alguns benefícios me formalizando, certo? E só vou ter a ganhar fazendo essa formalização. Então vejam que 98% então são empresas como micro, pequenas e médias empresas.
Outro indicador realmente muito importante, é que aproximadamente 75% das contratações de trabalhadores são realizadas pelas empresas familiares. Então vejam, 75%, boa tarde, 75% da classe trabalhadora no Brasil são contratadas por essas empresas familiares. Eu costumo brincar nas minhas palestras, e pelo amor de Deus, não façam isso, mas se esses 75% deixassem de trabalhar, o Brasil parava. Vejam a representatividade das empresas familiares no contexto empresarial no Brasil. É significativo, compreende? Além de que, eu não vou entrar nesse capítulo, porque não é a minha área, mas em termos de tributação para o país, é de extrema também significância em termos da tributação. Vamos ver alguns traços do empreendedor brasileiro. As taxas de empreendedores estabelecidos cresceu 39,3% em 2015. 39,3% em 2015. O maior índice dos últimos 14 anos. E um dado muito importante é que atingindo pela primeira vez um número maior de empreendedores que se manteve, e ele não foi, vamos dizer assim, criado, ele se manteve. Então essas empresas, elas foram criadas e se mantiveram. Então não foram aquelas empresas que nasceram, e morreram, nasceram e morreram. Não, elas se mantiveram. Então as empresas, elas se mantêm no cenário econômico nacional. São empresas, então, que se mantêm no cenário. Isso é muito importante. Então vejam o crescimento de 39,3%. Nos últimos 14 anos, isso é dos dados que nós temos em 2015. Estou falando de 3 anos atrás, esse indicador. Tá? Segundo John Davis, que é um pioneiro em empresa de patrimônio familiar, e ele refere que empresas familiares que se preparam para tornar-se famílias empresárias apresentam os seguintes índices. Vejam, valorizam-se em 10%. A empresa valoriza-se em 10% do seu patrimônio. Tornam-se 5,5% mais lucrativas. A empresa familiar, então ela torna-se 5,5% mais lucrativa. Geram 6,5% a mais de retorno sobre os seus ativos. Então, tudo que ela cria de ativos, ela gera 6,5% a mais sobre os seus ativos. Então, ela se valoriza 6,5% a mais. O que significa que, como é uma empresa familiar, a família acredita e investe na empresa e continua perene na empresa. Então, é que depois pode acontecer o que a gente chama da sucessão, como eu referi inicialmente, empresarial ou familiar. Então, é a questão do avô pro pai, do pai pro filho, e pro neto, e por aí afora. Perfeito? Eu vou correr um pouquinho, porque senão não tenho tempo. Empreendedor. Fazendo apenas uma definição, é aquele que toma a iniciativa de empreender, de ter um negócio próprio. É aquele que sabe identificar as oportunidades e transformá-las em uma organização lucrativa. Aqui é aquele estalar de dedos. Eu vejo uma ideia, eu acredito nessa ideia, eu invisto nessa ideia e eu sei que vai dar certo. O que eu tenho que fazer? Simplesmente me monitorar e eu procurar as pessoas certas para me ajudarem a levar esse empreendimento adiante. Então, eu sou empreendedor, todos nós somos empreendedores naquilo que nós queremos fazer. Então, só eu tenho que acreditar como Ícaro, que eu consigo voar. E para isso, depende do tamanho das minhas asas. Então, todos nós somos empreendedores. Habilidades e competências do empreendedor. Todos nós temos que ter algumas habilidades e competências. Nós temos que ser inovadores,
Eu não posso simplesmente fazer o que os outros estão fazendo, porque eu não vou ser um bom empreendedor. Eu fazer, porque o meu vizinho está fazendo isso, está ganhando dinheiro, eu também vou repetir o que ele está fazendo, muito provavelmente eu não vou ter sucesso. Tá? Por quê? Porque eu estou sendo invejoso. Então eu tenho que inovar. Então vejam, criativo. Eu tenho que fazer alguma coisa muito criativa. Daí nós, principalmente para os jovens que estão iniciando uma atividade, nós chamamos das empresas startups, que são aquelas que têm uma ideia muito inovadora, muito criativa, então são os inovadores e criativos. Ousado tem que realmente ser ousado e se jogar de cabeça. É assim, se eu vejo, me desculpem a analogia que eu vou fazer, se eu vejo uma piscina ali cheia de jacarés e eu vejo que eu consigo pular dentro da piscina e chegar na borda do outro lado, driblando os jacarés, e que do outro lado eu vejo um pote de ouro, eu quero pote de ouro, eu vou pular na piscina. Eu sei o risco que eu vou correr, mas eu sei também que eu posso conseguir chegar do outro lado, então tem que ser ousado. Porque se eu não fizer isso, alguém fará e vai pegar o pote de ouro. Otimista. Eu tenho que ser otimista. Porque se eu não for otimista, eu não chego lá do outro lado da piscina. Tá? Persistente. Se eu fiz um projeto, eu tracei algumas linhas e não vi que aquilo não vai resultar, eu simplesmente não posso desistir do meu projeto. Eu tenho que persistir. E se for o caso, como eu referi, vou procurar ajuda. Se for o caso, também reforçando, procurem o Sebrae, que o Sebrae pode vos ajudar gratuitamente com alguns programas de apoio. Tá? Perfil de liderança. Por quê? Porque muito provavelmente, e eu já estou falando de um empreendedor já dando asas realmente à imaginação. Vai precisar de colaboradores. Então tem que ter um perfil de liderança e também em relação aos meus clientes. Eu tenho que ter um perfil de liderança para impor a minha empresa e a minha autoridade. Capacidade de trabalho em equipe. Eu tenho que saber trabalhar em equipe. Eu não posso mandar simplesmente. Porque vejam, nós temos um conceito muito importante em termos de recursos humanos. Uma liderança, ela não pode ser imposta. Ela tem que ser consentida. Então eu tenho que ter uma capacidade de trabalho em equipe, ela tem que ser consentida. E eu tendo esse consentimento de trabalho em equipe, eu tenho uma equipe unida, coesa, e com certeza eles vão me ajudar a levantar a empresa. Porque eles vão fazer parte da empresa. Flexibilidade, e eu tenho que ver se aquele meu projeto, por acaso, eu vejo que já existem outros projetos e que ele, por acaso, não poderá não ter continuidade, e eu tenho que ter a flexibilidade para ir para uma outra área que tenha a probabilidade de sucesso. Domínio do planejamento e rotinas administrativo-financeiras. É uma questão que muito empresário, muito empreendedor, às vezes não se prende a isso, ou não se quer prender a isso, porque eu não consigo ficar preso no escritório, Manuel. E essas rotinas administrativo-financeiras, eu não domino isso. Mas ele tem que ter alguns controles. E volto a referir, se for o caso, procurem a ajuda do Sebrae, que nós vos ajudamos. Nós temos algumas planilhas, algumas ferramentas, e nós vos ajudamos a superar essa dificuldade com alguns cursos, algumas palestras, algumas ferramentas que nós gratuitamente vos disponibilizamos, e nós temos um portal no Sebrae, que é o Clube do Empreendedor, que lá nós temos tudo isso para vos disponibilizar. As características do comportamento empreendedor. Busca de oportunidade e iniciativa. Então, estou procurando o que eu vou fazer. Busca de oportunidade e iniciativa, persistência, comprometimento. Eu tenho que me dedicar totalmente. Não tenho que pensar, não, agora não posso porque eu tenho que ir no shopping e encontrar um amigo. Não, eu tenho que ter comprometimento. Eficiência e qualidade, correr riscos calculados. Eu sei que eu posso ter alguns fracassos no meio do caminho, mas eles têm que ser calculados, perfeito? Estabelecimento de metas, eu tenho que ter tudo mensurado. Eu não posso simplesmente me atirar, como eu falei, na piscina,
sem ter esse estabelecimento de metas com os jacarés todos ali dentro, porque eles podem me comer se eu não tiver o estabelecimento de metas. Então eu vou com risco calculado ali. Busca de informações. Se eu não tenho informação suficiente, eu vou buscar na internet, como eu referi, vou buscar no Sebrae, vou buscar numa faculdade, vou buscar em parceiros amigos, compreende? E eu vou buscar em algum lugar. E eu não posso simplesmente tirar as coisas só da minha cabeça, porque eu poderei estar falhando. Planejamento e monitoramento sistemáticos. Então eu tenho que estar fazendo o controle sistemático de tudo aquilo que eu estou fazendo, que é para eu não perder o controle. Tudo aquilo que eu estou fazendo eu tenho que estar mensurando constantemente. Então isso aqui, já fiz. Isso aqui, qual é a validação disso? Planilhas, controle de tudo aquilo que eu estou fazendo. E registros até fotográficos, se for o caso, dependendo do projeto que eu vou fazer. Persuasão e rede de contatos. Uma coisa muito importante é a pessoa ser muito persuasiva. A pessoa conseguir entrar em qualquer lugar e ser persuasiva e imediatamente ser muito carismática e as pessoas aceitá-la, imediatamente disponibilizar a informação para ela. Tá? Claro, ampliar a sua rede de contatos. Independência e autoconfiança. A pessoa, ela não pode ficar dependente dos outros. Até porque se o outro amanhã for embora por algum motivo, e eu perdi completamente meu projeto, vou ter que voltar à estaca zero, e aí eu fico demovido. Não, eu não vou fazer mais nada. Perdi totalmente todo o interesse, todo o empenho que eu tinha. As principais características do perfil do empreendedor. Vamos ver algumas características. Autoconfiança. Ter consciência de seu valor, sentir-se seguro em relação a si mesmo e, com isso, poder agir com firmeza e tranquilidade. Autoconfiança. Se eu não conseguir acreditar naquilo que eu vou fazer, eu não consigo vender para o meu cliente a minha ideia. Me permito muito rapidamente. Eu atendi uma empresa e ela fabricava churrasqueiras a álcool. E eu chamei o rapaz que fabricava a churrasqueira e perguntei para ele, dê uma olhada nisso aqui que você fabricou. Analise com muito cuidado. Ele olhou, eu perguntei, você compraria essa churrasqueira? Ele falou, não. Falei, por quê? Falou, porque tem uma série de imperfeições. E eu falei, é isso que você fabrica. Por quê? Porque ele nos chamou, certo, chamou o Sebrae, porque ele estava tendo problemas de vendas dos produtos que ele fabricava. Então eu confrontei exatamente com o produto que ele fabricava. Então é isso, autoconfiança. E eu tenho que saber vender. E eu tenho que produzir aquilo que o mercado consome. E não vender aquilo que eu produzo. Essa é a máxima no empreendedorismo. Tá? Automotivação. Buscar a realização pessoal através do trabalho com entusiasmo e independência. Automotivação. E eu tenho que estar constantemente. Não é ficar olhando para o espelho e dizer, eu acredito em mim, eu acredito em mim, eu vou vencer, eu vou vencer. Todas as vezes que eu fizer isso, muito provavelmente eu vou falhar. Por quê? Porque eu vou estar ali sendo muito obsessivo. Mas eu tenho que ter autoconfiança. Eu não posso me deixar vencer. Tá? Eu só não posso ser obsessivo. Elevado poder de comunicação. Capacidade para transmitir e expressar ideias, pensamentos e emoções com clareza e objetividade. Então, elevado poder de comunicação. É aquilo que eu falei. Eu tenho que convencer as pessoas de que aquilo que eu produzo, de que aquilo que eu vou oferecer pode ser um serviço, de que aquilo é bom realmente. Eu vou fazer uma pergunta muito rapidamente, até porque temos pouco tempo. Eu vou construir uma fábrica de geladeiras e nós vamos vender geladeiras no Polo Norte. Eu pergunto, eu vou fazer essa fábrica. Alguém aceitaria a sociedade comigo aqui? Por favor, levante a mão. Aquele senhor levantou a mão. Concorda comigo? Tem um sócio ali. Mas ninguém faria sociedade comigo.
o nosso sucesso, 50% a 50%, nós teríamos sucesso. Sabem por quê? Aí é que está, elevado poder de comunicação. Por quê? Porque nós iríamos vender conservadores de alimento no Polo Norte e não congeladores. É isso que nós temos que mostrar para as pessoas, o que nós estamos produzindo e oferecendo. É o poder de comunicação. A nossa sociedade vai dar certa. Criatividade, capacidade de buscar soluções viáveis e melhores para a resolução de problemas. É isso, é criatividade. Então, é eu mostrar para as pessoas a minha ideia. Por que eu vou vender geladeiras no Polo Norte? Eu não vou vender congelador de alimentos. Se eu deixar o peixe para fora do iglu, em poucos minutos ele está congelado. Dentro do conservador, ele está lá conservado. Perfeito? Então, é a criatividade. Flexibilidade. Capacidade para compreender situações novas, está disponível para rever posições e aprender. A flexibilidade. No meio do caminho, vão haver alguns momentos em que eu vou ter que rever o meu projeto. E eu vou ter que rever as minhas ideias, eu vou ter que rever números. E eu vou ter que fazer algumas alterações. Só que eu tenho que, quando eu iniciei meu projeto, eu tenho que montar um cronograma. E isso esteja tudo mensurável, como eu falei. Então eu tenho que ter o controle de tudo isso. Perfeito? Então eu tenho que ter essa flexibilidade para poder alterar aquilo que eu necessite alterar. Energia. Força vital que comanda as ações dos indivíduos, capacidade de trabalho, pique. Eu preciso ter pique. Todo empreendedor, ele tem que se dedicar 100% ao seu projeto. Aquela pessoa que diz, eu vou montar uma empresa, mas é assim, eu sou o patrão e eu vou contratar empregados. Como eu conheço uma pessoa que diz, eu vou montar uma empresa tipo Bill Gates. Eu fico no escritório e vou ter um monte de funcionário trabalhando para mim. Mas você vai fazer o quê? Não, eu só fico controlando os empregados. Mas onde é que está a garra? Onde é que está o pique? Onde é que está o empreendedorismo? Onde é que está aquela vontade de vencer, de ver as coisas crescerem? Esse é o pique, é a energia. Tudo aquilo que lhe chega às mãos, em que ele não se esforçou para fazer, ele não dá valor. E ele não vai reinventar, ele não vai reinovar. Iniciativa. Capacidade para agir de maneira oportuna e adequada sobre a realidade, apresentando soluções e influenciando acontecimentos e se antecipando às situações. Então, iniciativa. Como eu falei, vão haver alguns problemas pelo caminho e eu tenho que prever tudo isso. Vamos imaginar que eu, por exemplo, para o meu empreendimento, eu necessite de um financiamento através, vamos imaginar, de uma cooperativa de crédito. Existem várias cooperativas de crédito. Se por acaso, numa primeira análise, uma das cooperativas de crédito não financiou o meu projeto, morreu o projeto? Não. Aquela porta se fechou. Mas quando se fecha uma porta, muitas janelas se podem abrir. Então eu tenho que provar para outras cooperativas de que o meu projeto pode ser importante. E muitos projetos, nós do Sebrae já vimos nascerem, e inclusive a cooperativa de crédito se associar ao projeto, que viu que o projeto era tão interessante que realmente ele tinha condições de ir para frente. Ou melhor, se ele não fosse para frente, seria realmente uma perda muito grande. E muitos projetos que existem hoje por aí, em que eles começaram dessa maneira. Integridade. Qualidade do caráter ligada à retidão de princípios, imparcialidade, honestidade, coerência e comprometimento com as pessoas, com o negócio e consigo mesmo. Integridade. Reparem, todo empreendedor, ele tem que ser íntegro. A pessoa não pode mostrar uma imagem como empreendedor e como pessoa ser totalmente diferente daquela imagem do empreendedor. Eu não posso ter duas imagens. Eu tenho que ser a mesma pessoa. Tá? Eu não posso, desculpem a analogia que eu vou fazer, ser Mário de dia
e Maria à noite. Tá? Então eu tenho que ser Mário o tempo todo. O meu projeto, e eu sou o líder do projeto, eu sou o empreendedor, e em tempo total. As pessoas me veem da mesma forma, então essa é a integridade que eu coloco no meu projeto e em relação mesmo aos produtos ou aos serviços que eu vou oferecer aos meus clientes. Liderança, capacidade para mobilizar as energias de um grupo de forma a atingir objetivos. Essa é uma questão muito importante, a liderança, porque algumas pessoas dizem também, né? Manuel, mas eu, por exemplo, eu não consigo distribuir tarefas, eu não consigo liderar uma equipe de pessoas, porque eu sempre fui uma pessoa que fui liderada, eu sempre fui um funcionário de uma empresa. Então, fui sempre mandado por alguém. Então, muitas pessoas, por exemplo, que estão no empreendedorismo hoje, elas, às vezes, são oriundas de uma empresa por uma rescisão contratual, ou porque viram oportunidade, foram mandadas embora, ou porque pediram para ir embora para criar o seu próprio negócio. Então, elas tiveram sempre uma hierarquia acima delas, que eram comandadas por alguém. Então, a pessoa acha que não tem essa habilidade para a liderança. E muitas pessoas às vezes se enganam em relação a isso. Eu pergunto, aquelas pessoas que, por exemplo, às vezes me dizem, Manuel, eu não tenho essa capacidade. E eu pergunto, você tem filhos? Tenho. Os seus filhos têm educação? Tem. Então você sabe liderar. Começamos por aí. Ou então, você tem um animal em casa? Tenho, eu tenho um gato, ou tenho um cachorro. E o cachorro faz o que quer em casa, o gato faz... o cachorro lá fora, o gato lá na casinha dele. Então você sabe liderar. Porque você coloca regras, você tem estabelecimento de controles em relação ao que os seus filhos ou os animais podem fazer ou não. Perfeito? Por exemplo, o entregador de jornal ou coisa assim, ele não vai entrar do portão para dentro da sua casa. Tá? Negociação. Capacidade para fazer acordos cooperativos como meio de obter o ajustamento de interesses entre as partes envolvidas. Isso é a outra questão também que tem a ver com a liderança, a negociação. Algumas pessoas que às vezes são oriundas de uma empresa e elas não estão acostumadas a negociar. E para elas é uma coisa muito difícil. Manuel, eu não sei colocar preço nas minhas coisas. Sabe porque a partir do momento em que ele reclama da conta, da luz ou da água, ele sabe negociar. Sabe perfeitamente. E a partir do momento em que ele tem, por exemplo, mesmo que seja uma doméstica ou uma diarista, tá, na casa dele, e ele sabe estabelecer o valor da diarista ou da doméstica, e ele sabe negociar. Então ele sabe também negociar com o fornecedor da matéria-prima ou de um terceirizado em relação ao serviço que ele vai prestar para ele. Então, ele consegue fazer essa negociação. Perseverança. Capacidade de manter-se firme e constante em seus propósitos, porém, sem perder a objetividade e clareza frente às situações. Saber perceber os limites. Então, a perseverança. Mas aí saber compreender os limites. Eu não vou ser perseverante ao ponto de ser intransigente e obrigar as pessoas a aceitar as minhas condições, as minhas regras, de uma maneira muito impositiva, certo? Ao ponto de eu ser mesmo chato com as pessoas. Então, a perseverança vai até um determinado limite. Persuasão. Habilidade para apresentar suas ideias ou argumentos de maneira convincente, que é o que eu já referi minutos atrás, a questão da persuasão, que é eu mostrar para as pessoas a minha ideia e vender a minha ideia. Eu vou dar um exemplo muito rápido, embora o nosso tempo está limitado. Eu conheço uma pessoa que é do estado de São Paulo e tinha uma propriedade agrícola e montaram uma fábrica de suco de maracujá nas imediações. O que ele fez? Os vizinhos começaram a plantar maracujá para vender para a fábrica e ele
era ligado à pecuária, foi plantar maracujá para vender para a fábrica, porque os vizinhos estavam ganhando dinheiro. Então ele começou a plantar maracujá e tentou ser persuasivo na venda do maracujá para a fábrica. E a fábrica não aceitou. Por que essa persuasão dele não funcionou? Não é que a persuasão não funcionou, é que o tipo de maracujá, certo? A qualidade do maracujá que ele plantou não era própria para a fábrica do suco. Por mais persuasivo que ele tentou ser, ele não conseguiu, porque falaram para ele, o seu produto não é o adequado para a produção do suco. Capacidade de planejamento. Capacidade para mapear o meio ambiente, analisar recursos e condições existentes, buscando estruturar uma visão de longo prazo dos rumos a serem seguidos, para se atingir os objetivos. Então, nós temos que ter essa capacidade de planejamento. Como eu falei inicialmente, quando eu vou montar um projeto, vou empreender, eu tenho que ter um planejamento. Eu não posso simplesmente me atirar, dizer, eu vou montar uma empresa. E monto uma empresa, independente se é micro, média ou empresa de pequeno porte. Então, eu tenho que ter um planejamento. Se eu não fizer esse planejamento, eu vou falhar com certeza. Então, tem que fazer isso e com muito rigor, como eu já referi, e fazendo todo o controle desse planejamento para eu não derrapar, inclusive, na questão financeira, que é onde a gente muito falha na questão do empreendedorismo. Relacionamento interpessoal, habilidade de conviver e interagir adequadamente com as outras pessoas. Já reforcei isso também, que então relacionamento interpessoal, a pessoa tem que realmente ter uma habilidade muito grande para interagir com as outras pessoas. Ela não pode simplesmente se fechar ali dentro do seu quadrado e esperar que os clientes cheguem até ela ou que os funcionários vão até ela, como uma empresa que eu visitei há alguns anos atrás, em Goiuerê, em que os funcionários estavam na frente da fábrica esperando o empresário chegar para dizer qual era a produção do dia. Então vejam, o relacionamento interpessoal. Por quê? Porque ele não ditava o que era a produção do dia, não se relacionava com os funcionários, ele simplesmente entregava depois o mapa de produção. Resistência à frustração, capacidade de suportar situações de não satisfação de necessidades pessoais ou profissionais, sem se comportar de maneira derrotista, negativa ou confusa. Então, a resistência à frustração. Se alguma coisa durante o processo não deu certo, como eu já referi, não desistam. Tá? Nós temos que ter resistência à frustração. Opa, nem toda criança nasce bonita. Nem todas as crianças nascem bonitas. Algumas nascem assim e assim. Então nós temos que ver que nem todos são de olhos azuis, alguns são de olhos castanhos, outros de olhos pretos e por aí afora. Então nós temos que ter uma resistência à frustração de que algumas coisas podem não sair de acordo com o nosso planejamento. Sensibilidade administrativa, como já referi, capacidade para planejar, executar e gerir através de processos organizados, sistemáticos e eficazes, que é a questão administrativa e financeira. Então nós temos que ter esse controle, embora não gostando, como a maior parte dos empreendedores, eles não gostam dessa parte, porque exige muito deles essa componente administrativa e financeira. Mas tem que ter essa sensibilidade administrativa, porque vai depender dele e de mais ninguém ter esse controle. Algumas influências. Os empresários de sucesso são influenciados por empreendedores do seu círculo de relação. Normalmente, eu vou copiar um amigo meu, um familiar. O empreendedor vê nas pessoas uma das suas mais importantes fontes de aprendizado e não se prende como profissionais de algumas áreas somente a fontes reconhecidas. Tá? Isso é muito importante. Eu não vou me prender ao meu professor, ou ao meu irmão, ou ao meu amigo, ou ao meu padrinho. Então, mas vou pegar como base algumas pessoas de sucesso e que realmente se ingraram na vida profissional e vou pegar como base essas pessoas. Então veja, até a própria imagem ali, a influência de bons professores, ninguém consegue apagar. Então essas eu guardo para sempre. Processo de empreender, identificação e avaliação de oportunidade, desenvolvimento do plano de negócio, que nós temos que desenvolver, determinação de recursos necessários,
administração da empresa resultante. Então, já descobri, vou atrás então do meu planejamento e vou colocar a ideia em prática, procurar os parceiros para me ajudarem. Condições para empreender um negócio: aprender com um mentor. O mentor é aquela pessoa, como eu falei, que pode ser o Sebrae, no caso, por exemplo, aquela pessoa que vai estar ao meu lado me ajudando. Aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a conhecer, aprender a ouvir, experiência prévia de uma organização. Então, eu tenho como base isso aí. E eu pego como referência algumas empresas hoje, assim, muito grandes, inclusive multinacionais, e não só. Eu vou pedir para vocês o exemplo de uma multinacional que começou em fundo de garagem, que vocês conhecem e que hoje é um sucesso internacional. Me citem um exemplo, por favor. Apple. Alguma outra? Harley. Mattel. Nacional. Mormai. Casa Pernambucana. Casas Bahia. Tramontina. Estão vendo? Começaram em fundo de garagem e hoje empresas familiares e hoje são grandes potências. Principais desafios do empreendedor, estou terminando: entender o ambiente, tornar-se líder no ambiente, promover inovações constantes, desenvolver relações de confiança, promover o desenvolvimento de toda a sociedade. E aí lá aquele slidezinho, né? Bora fazer a diferença? O empreendedor é mesmo isso, ele tem que fazer a diferença. Ele não pode ser igual aos outros. Esse eu não vou ler, porque é muito complicado, né? Dimensões que determinam a tomada de decisão, que é um comparativo que fazemos entre uma empreendedora e administrativa, mas eu já referi nas apresentações anteriores. Apenas uma reflexão aqui, que vocês já devem ter ouvido falar no Peter Drucker. Qualquer indivíduo que tenha à frente uma decisão a tomar pode aprender a ser um empreendedor e se comportar empreendedoramente. O empreendimento é um comportamento e não um traço de personalidade. E suas bases são o conceito e teoria, e não a intuição. Isso é o que Peter Drucker diz, e é uma máxima muito grande em empreendedorismo. Eu não sei se tem alguém aqui da aviação, obviamente, deve ter alguns pilotos, né, obviamente, e alguém ligado à aviação. Eu coloco esse slide porque meu filho também é da aviação, e foi ele que me apresentou essa imagem, e aí é que eu fui entender que só quem voa sabe o motivo pelo qual os pássaros cantam, e eu acho fantástico essa imagem, acho fantástica essa imagem, e eu coloco essa imagem que realmente, ela para mim é muito marcante. E obrigado pela vossa atenção. Se tiverem algumas dúvidas, não sei, acho que ainda temos uns 5 minutinhos. Se tiverem algumas dúvidas que eu possa vos ajudar, tirar algumas dúvidas, esclarecer, estou aqui ao vosso dispor. Muito obrigado.